Olá, turma, tudo bem? Vamos agora fazer a correção da atividade 3, que foi disponibilizada na aula anterior, certo? Como vocês devem lembrar, nós estamos falando sobre as questões relacionadas à raça, etnia e multiculturalismo. E hoje nós vamos corrigir algumas questões que abordam essa temática. Os primeiros sociólogos brasileiros buscavam, por meio de seus estudos, compreenderem a realidade social do nosso país. As primeiras questões que se propuseram estudar foram: vocês devem lembrar que no começo das nossas aulas eu falei um pouquinho sobre isso, né? Sobre como a sociologia se institucionalizou. Quando eu falei também sobre Gilberto Freire e Florestan Fernandes, que eles representam, né, um dos primeiros sociólogos, antropólogos que estudam realmente as questões brasileiras. São estudiosos brasileiros que estudam o Brasil. E aí, um dos principais interesses do momento de institucionalização da sociologia enquanto ciência no Brasil foi compreender a formação da sociedade brasileira. A partir de quê? A partir da ideia, né, de como essa sociedade se formou e a contribuição do negro para a formação dessa sociedade. E os estudos acerca da miscigenação. Então, essa é uma abordagem, é uma temática muito cara e muito importante para a sociologia que surge no Brasil. Então, na primeira questão, resposta correta, C de Camila. A contribuição do negro à sociedade brasileira sobre a miscigenação. As questões relacionadas ao MST é um tema mais contemporâneo. Nós vamos estudar quando a gente for estudar os movimentos sociais. Então, não é das primeiras questões. As questões sociais voltadas ao bem-estar e valorização da cultura indígena. Isso não aparece no começo da sociologia, tá? Hoje, a antropologia e a sociologia estudam as questões indígenas, mas também é um tema mais contemporâneo. As questões de desemprego e a importância de uma reforma educacional também é estudado pela sociologia, mas também é um tema mais contemporâneo, certo? A contribuição do negro à sociedade brasileira e à miscigenação é, de fato, o tema gênese, né? O tema que origina os estudos sociológicos no Brasil. Portanto, primeira questão, item C. Segunda questão. O conceito de miscigenação significa. Outra questão que a gente também trabalhou em sala de aula, né? Digo, no momento de aula expositiva, né? Não foi na sala de aula física, mas foi no momento da nossa aula expositiva. Miscigenação significa mistura, tá? Então, miscigenação é a mistura de raças, de povos, de diferentes etnias, ou seja, relações interraciais. E é essa miscigenação que dá origem ao Brasil, né? Que dá origem ao povo brasileiro. No começo, os autores das teorias eugênicas, como Arthur de Gobineau, Nina Rodrigues, criticava, né, a miscigenação, via a miscigenação como algo ruim. Posteriormente, Gilberto Freire vai lançar um outro olhar sobre a questão da miscigenação. Ainda muito romantizado, mas é um olhar diferente, né? Que vale a pena ser considerado também. Então, o conceito de miscigenação é o que aparece no item D de dado. Item A. Relações não amistosas entre etnias diferentes. Gente, miscigenação é uma mistura, tá? Então, é quando mistura realmente as raças, as etnias. Não tem uma questão aí de ser amistoso ou não. Aceitação e respeito às diferentes etnias presentes na mesma sociedade. Não, isso aqui também é a ausência do preconceito, também não é a definição de miscigenação. Convivência conflituosa entre etnias presentes na mesma sociedade. Também não, isso aqui já é o caso de racismo, né, de violências étnicas. Também não é o conceito de miscigenação. Segunda questão, resposta correta, D de dado. A democracia racial significa. Então, aí a gente precisa ver, como está perguntando, o que é democracia racial? Democracia racial é o reconhecimento da igualdade de direitos e o respeito às etnias diferentes, sem preconceito ou discriminação. Isso aqui é o conceito de democracia racial. Não estou dizendo que isso aqui existe. Eu estou perguntando qual é o conceito de democracia racial, tá? Então, teoricamente, né, o que a gente define como sendo democracia racial? É justamente esse respeito às etnias diferentes, sem preconceito, sem discriminação.
Democracia, a ideia de igualdade, tá? Então, a resposta correta, C de Camila. Por que o A está errado, professora? A falsa ideia de que em um país as pessoas com etnias diferentes não sofrem discriminação e preconceito. Porque que ele já está dizendo que é uma falsa ideia, tá? Ele já está associando um juízo de valor. Esse item aqui pode confundir, porque eu disse para vocês que não existe democracia racial. Mas a questão não está perguntando se existe ou se não existe. A questão está perguntando o que é democracia racial. Por isso que o item A está falso. O item B, afirmar que não há preconceito racial, embora este exista de forma mascarada, mas que ficam evidentes nos índices que evidenciam o abismo social e econômico existente entre as etnias, tá? Tá errado aqui. É um PDF, eu não consegui editar, mas enfim, tá errado. Entre as etnias em uma sociedade. Esse item também está falso pelo mesmo motivo do A. Ele está já dizendo que não existe e não está definindo democracia racial, que é o que a questão pede. A informação está correta, mas não responde à pergunta que está sendo feita. Desde dado, o desejo de muitos sociólogos de acabar com os preconceitos entre negros e brancos por meio da conscientização e da educação para a diversidade. Isso pode até ser verdade também, mas não responde à pergunta, tá? Não é a definição de democracia racial. Então, o item correto, C de Camila. Democracia racial é o reconhecimento da igualdade de direitos e o respeito às etnias diferentes, sem preconceito ou discriminação. Próxima questão. O mito da democracia racial agora ele já está perguntando sobre o mito, tá? Não está mais perguntando o que é a democracia, está perguntando o que é esse mito da democracia racial. Aí vai aparecer o mesmo item que apareceu na questão anterior. Afirmar que existe igualdade entre brancos e negros, mas que na realidade o que se percebe é o preconceito mascarado, que pode ser evidenciado nos índices que apontam um abismo gigantesco entre ricos e pobres. Então, o que é o mito da democracia racial, né? É dizer que tem igualdade quando não tem. Então, é um mito. É uma teoria que não corresponde com a realidade. Eu estou afirmando que tem igualdade, mas na prática existe desigualdade. Por isso que é um mito. Item B é a diferença social existente entre brancos e negros, apontada em pesquisas que mostram que negros recebem salários mais baixos, têm menos acesso à educação e menos oportunidade de ascensão social, exclusivamente por causa das desigualdades sociais. Esse item aqui está errado porque ele não está respondendo à questão, o que é o mito da democracia racial. Ele até retrata uma realidade social, mas não responde o que é o mito da democracia racial. Por isso o item está falso. É a diferença social existente entre brancos e negros apontada em pesquisas que mostram que negros recebem salários mais baixos, têm menos acesso à educação e menos oportunidade de ascensão social, por conta do preconceito que tem suas raízes na história brasileira. A informação é verdadeira, mas não responde o que é o mito da democracia racial. É a real afirmação, aí eu já paro de ler. Se é um mito, como é que é a real afirmação? Mito é uma coisa que não é real. Por isso, o item D, falso também. Próxima questão. Gilberto Freire foi um dos principais sociólogos brasileiros da geração de 30. Em seu livro Casa Grande Senzala, descreve com objetividade a contribuição histórica do negro na construção da sociedade brasileira. Foi o primeiro a esboçar o conceito de democracia racial, baseado... O que foi que o Gilberto Freire usou para definir o conceito de democracia racial? Item A. Conflitos interraciais que denunciavam a dominação dos brancos sobre os negros escravizados. Não, né, gente? Se ele falava de democracia, se ele dizia que era tudo igual, então ele não ia usar os conflitos. Quem vai falar dos conflitos vai ser o Florestan Fernandes, que vai chamar a teoria do Gilberto Freire de mito. O item B. Descrições de inúmeras relações amorosas entre senhores e escravos, que contribuiu para a miscigenação do Brasil. Foi o que eu falei para vocês em aula, né? Que o Gilberto Freire, ele olhava muito para essa questão dos relacionamentos amorosos, né? Ele justificava essa questão da harmonia, né, entre os povos por conta dos relacionamentos que nem eram amorosos. A gente sabe que eles eram estupros, eram violências, né?
mas ele justificava a partir dessa visão. Item C. Os senhores atribuíam aos negros tarefas braçais e subalternas. Isso é verdade, mas o Gilberto Freire não olha para isso, ele não olha para esse conflito. Ele vê ele vê uma realidade harmônica, certo? Então não é o item C. O item D. Inexistência de conflitos raciais com base em justificativas religiosas. A parte da inexistência de conflitos raciais, ok, mas ele não se baseava nas justificativas religiosas. Ele se justificava mesmo, era com as questões de relacionamento, tá? Então, item correto, B de bola. Com isso, nós concluímos a correção da nossa atividade 3. Se tiver ficado alguma dúvida, leve para o nosso momento de interação que nós poderemos discutir. No mais, um abraço e até o nosso próximo encontro virtual.